Para a leitura do texto bíblico, que está em 1 Reis, capítulo 17. Deixa eu achar aqui. 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Essa é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Vamos ainda em pé aguardar o hino e a mensagem que o Senhor tem para o meu e para o teu coração. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo
compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Senhor, vem nessa manhã nos dar consolo do Teu Espírito Santo. Nos ajuda a sairmos daqui consolados e também encorajados, mais maduros, mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, e aqueles irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de contar história. Antes de pregador, sou mais contador de história. E isso acontece porque quando eu era pequeno, a minha mãe deu a mim e a meus irmãos, bem pequenininho, uma coletânea, chamava As Belas Histórias da Bíblia. Não sei se alguns de vocês conhecem. No tempo que se vendia ainda enciclopédia e livro, é de outra geração. Então eu ganhei uma coleção que tinha 10 volumes com todas as histórias da Bíblia. E aquelas histórias me encantavam. E eu gosto de contar para os meus filhos, gosto de contar na igreja. E hoje eu escolhi contar para vocês uma história. A história de um profeta poderoso. Um profeta muito conhecido em Israel, chamado Elias. E antes de contar a história, eu quero situar vocês um pouco, sobretudo aqueles que não têm muito contato com a Bíblia, com as Escrituras, para que vocês compreendam bem essa história. Depois dos patriarcas que vocês já ouviram falar, com certeza, de Abraão, de Isaac e de Jacó, veio um tempo que é o tempo dos juízes, que é o tempo de Sansão, por exemplo, que termina lá em Samuel. E depois desse tempo, no povo de Deus, veio o tempo dos reis. Então vocês conhecem Davi, vocês conhecem Saul antes dele, conhecem Salomão, filho de Davi. E depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu entre dois reinos, um reino do norte e um reino do sul. E nesse reino do norte, houve 19 reis nessa dinastia. E todos os 19 reis eram muito ruins. Lá no reino do sul, foi uma dinastia de 17 reis, alguns bons, alguns não tão bons. Mas no reino do norte, o primeiro rei dessa divisão, filho de Salomão, aliás, não filho de Salomão, o primeiro rei dessa dinastia chamava Jeroboão. E Jeroboão causou muito, muito mal a Israel. A nação de Israel, nesse tempo dos reis, sobretudo na dinastia do norte, decaiu moralmente, decaiu espiritualmente. Iniciou-se um período na história de muito derramamento de sangue, conspiração, maldades, intriga, traição, idolatria de todo jeito em Israel. E aí chega a vez de um rei lá no norte chamado rei Acabe. E esse rei, diz a Bíblia que ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. E essa informação é importante, porque quando a Bíblia está falando de todos os 19 reis do norte e alguns reis do sul, a maioria das vezes a Bíblia não diz quem foi a esposa do rei. Mas nesse caso a Bíblia fez questão de dizer que a mulher de Acabe era Jezabel, porque Jezabel foi uma mulher muito má. E na verdade era ela quem reinava. Ela era a cabeça, ele fazia tudo o que Jezabel mandava. E ela veio de um povo pagão, um povo que não era de Israel,
naquele tempo tinha esses casamentos arranjados entre gente de nações por questão de paz e tudo, diplomacia. Então ela veio de outra nação, e quando ela veio de outra nação, ela trouxe para Israel um Deus, uma entidade que se adorava na terra dela. Alguns de vocês já ouviram falar no Deus Baal. Jezabel adorava a um Deus chamado Baal, e ela não se contentava com adorar Baal e trazer a adoração de Baal para Israel, como ela, muito má que era, perseguia todos os profetas do Deus Altíssimo, do Deus Jeová. Então ela matou muitos profetas de Deus e estabelecia uma adoração a Baal. Baal significa o Deus da chuva e da fertilidade. Para aquelas pessoas que criam naquela divindade naquela época, eles criam que Baal controlava as estações do ano. Então Israel vivia o ápice da maldade. Mas aí, como sempre, Deus intervém e manda o seu profeta, manda Elias. E o nome de Elias, a palavra Elias, significa o Senhor é Deus. Então eu quero que você imagine que Elias, quando chega, ele já se apresenta dizendo: que Baal é esse? O Senhor é Deus. Quando Elias aparece. E Elias sai, encontra com Acabe, e na frente de Acabe e Jezabel, idólatras de Baal, Elias diz o seguinte: não vai ter chuva por 3 anos. Em outras palavras, Elias está dizendo assim para Acabe e para Jezabel: vocês adoram uma divindade que supostamente controla as estações, controla a chuva, controla o sol, pois eu sou aqui, o Senhor é Deus, e eu estou dizendo que não vai chover por 3 anos. E isso era uma palavra muito dura, porque a consequência de não chover por 3 anos era 0 colheita, era o gado ia morrer, era o fim. Já imaginou que coragem desse profeta? Chegar na porta de um rei, sabendo que esse rei, essa rainha, perseguia e matava todos os profetas, e trazer uma palavra dessa maneira. Mas ele fez isso. E logo que ele dá essa palavra, o próprio Deus então manda que Elias se esconda. Manda Elias para um lugar bem longe, pertinho de um riacho, de uma torrente. E ele bebia água desse riacho. E Deus ordenou, vejam que coisa mais linda e miraculosa, Deus ordenou que os corvos trouxessem comida, pão e carne para ele todos os dias e todas as noites. Ele estava escondido, longe, num riacho, ele bebia água desse riacho e ele era alimentado por Deus. Mas chegou um tempo em que esse riacho secou. E Elias não podia nem ficar com raiva de Deus, porque o riacho secou, consequência da própria palavra que ele tinha dito. Ele disse que não ia chover por 3 anos. Ele disse que a seca vinha. Então o riacho ter secado nada mais foi do que consequência da própria palavra de Deus. E por isso Deus o mandou para um outro lugar, muito mais longe, a 150 quilômetros de distância, uma cidade chamada Sarepta. E Deus disse que lá ele ia providenciar uma viúva, e essa viúva iria alimentar Elias. E foi assim que aconteceu. Elias vai lá para Sarepta, se encontra com a viúva, e ele pede então à viúva um bolo. E a viúva diz: olhe, eu não tenho. Eu tenho muito pouca farinha, muito pouco óleo, azeite na minha botija. E você está vendo aqui que eu estou com meu filho, a seca é grande, nós vamos comer esse restinho e vamos morrer. E Elias então disse a ela: não, faça um bolo para mim pequeno, depois você vai fazer para você, vai fazer para o seu filho, e o seu azeite não vai acabar, a sua farinha não vai acabar, até o dia que Deus mandar chuva de novo. E foi exatamente assim que aconteceu. Muita aventura, muito milagre. O texto que lemos foi até aqui, não foi? Mas eu vou contar mais um pouquinho da história, que essa história continua. Um tempo depois, esse filho da viúva morre. O único filho dela morreu. E ela se indignou com Elias.
Mas Elias também se indignou. E Elias disse: Deus, o Senhor me manda para cá, para essa viúva me sustentar, para o filho dela morrer. E ele ora para Deus. E o que é que Deus faz? Deus ressuscita esse menino, filho da viúva. E a viúva, por conta dessa ressurreição, diz assim para Elias: agora eu sei que tu és profeta de Deus. Até aqui na história do mundo, pelo menos no registro da Bíblia, até esse tempo na cronologia de 2 Reis, ninguém nunca tinha ressuscitado. E Deus usa esse profeta para fazer isso. Muita experiência, muito treinamento que Elias estava tendo. E quando a gente pensa que acabou, que já está bom de milagre, agora é que a aventura começa na vida dele. Passou os 3 anos e Deus manda ele voltar para junto de Acabe. Sai daí e volta lá para onde está o rei. E Elias, com toda a coragem do mundo que Deus mandava para ele, volta para junto do rei. E quando o rei olha para Elias, depois de muito procurá-lo e persegui-lo, o rei diz assim: apareceu o perturbador de Israel. Você imagina como esse rei estava sofrendo 3 anos sem água. E todo mundo já tinha ouvido falar de Elias. Não tinha mais profeta, bem dizer, em Israel. Sem chuva por conta da palavra desse homem. Procurado, naquela época não tinha FBI, mas se tivesse, estava todo atrás de Elias, ninguém encontrava, e de repente ele chega e se encontra com o rei. Então ele já era uma figura ali conhecida. E Elias diz: eu sou perturbador de Israel, rei? Não sou. O Senhor é idólatra. O Senhor adora a Baal com sua esposa. Veja que coragem desse homem dizer isso ao rei. E Elias diz o seguinte mais: junte aí os seus sacerdotes e nós vamos fazer uma competição aqui, vamos ver quem é que é Deus de verdade. Nós vamos pegar 2 novilhos e vamos fazer 2 altares. E nós vamos orar. Vocês oram para o Deus Baal e eu oro ao Deus de Israel. E vamos ver quem é que ouve a oração. Quem de fato é um Deus vivo. E eu quero que vocês usem a sua imaginação para imaginar a seguinte cena. Acabe e Jezabel mandam chamar os seus profetas e os seus sacerdotes, e são 450 profetas. 450 profetas, e do outro lado, Elias, sozinho. E Elias mandou trazer os novilhos, e para poder ninguém dizer que ele estava fazendo alguma mágica, ou para fazendo algum tipo de truque, Elias ainda diz assim para os 450 profetas: vocês escolhem qual o novilho é de vocês e qual é o meu. E eles escolheram. E foi feito a lenha, foi colocado o novilho. E a Bíblia diz que aqueles 450 profetas ficaram de manhã cedinho até meio-dia clamando a Baal para que consumisse o sacrifício. Rezando e orando para que a divindade deles viesse e mostrasse que era Deus, que era vivo, que podia atender às orações. E esses 450 profetas, diz a Bíblia, eles faziam um ritual estranho, algo que a gente não imagina, a não ser em filme. Eles rodavam ao redor, 450 profetas rodando ao redor dessa fogueira pronta, dessa lenha, desse novilho. E a Bíblia diz que eles tinham navalhas nas mãos, eles se cortavam e rodavam e dançavam. E fizeram isso a manhã toda até meio-dia e nada de Baal responder. E aí chegou a vez do profeta Elias. Elias preparou o altar, e para não deixar nenhuma dúvida de que Deus era Deus e que não havia truque, não havia mágica, Elias ainda fez o seguinte: pegou água e molhou a lenha, molhou a terra, molhou o novilho, como quem diz assim: eu ainda vou botar mais dificuldade nisso aqui. E ele ora a Deus, e ele diz assim: ó Deus, responde essa oração, para que todos aqui saibam que o Senhor é Deus. E o que é que acontece? Deus manda fogo do céu. E o fogo do céu vem e consome todo o novilho, a lenha, a água, a terra que estava em volta. Tudo foi consumido por Deus. E aquele povo viu que o Senhor era Deus. Ele contra 450 profetas. Que aventura, que medo, algo
coisa de filme de Hollywood. E Elias, quando termina isso, cheio de fé, cheio de coragem de Deus, ele vai para junto do rei e diz assim para o rei: pronto, agora a chuva está chegando. E quando você lê essa história na Bíblia, e eu animo os irmãos a lerem tudo lá em 2 Reis, você imagina que quando Elias diz a Acabe assim, a chuva está chegando, você imagina que ele já está sentindo um barulhinho, um chuvisco, ou ele está olhando uma nuvem carregada assim, mas não tinha nada. O céu estava azul, não tinha uma nuvem. Depois de uma seca de 3 anos, um calor. E os irmãos que foram para Israel sabem que o calor ali é algo insuportável. Eu tive o desprazer de, quando fui para Israel pela primeira vez, eu fui em julho, no verão. Um calor insuportável. Eu disse, nunca mais eu volto aqui em julho. É por isso que quando Dom Paulo viaja, e faz as viagens, vai fazer de novo ano que vem, eu vou também, a gente faz em abril ou maio, porque aí o clima é um pouco mais ameno. E ainda assim é calor. Em julho é insuportável. Então ali em Israel, depois de 3 anos de seca, Elias diz assim, ei rei, a chuva está chegando, mas no céu não tem absolutamente nada. E aí Elias disse isso, mas ficou esperando a chuva, né? E nada da chuva. E ele tinha um menino, um moço, e Elias sobe no Monte Carmelo. Está lá até hoje. Você sobe lá no Monte Carmelo e Elias chega para esse moço e diz assim, vai para o outro lado do monte, o lado que dá para o mar, e vê se tem chuva chegando, vê se tem alguma nuvem, vê se tem alguma coisa. E o moço vai e volta e diz, tem nada. E Elias continua lá, e ele manda o moço de novo, vai lá de novo, vai lá para o outro lado. Vê se aparece uma nuvem, vê se aparece uma chuva. E o menino vai e volta e diz, tem nada. Isso acontece 7 vezes. 7 vezes Elias manda o menino ir para o outro lado do monte para ver se vinha chuva, alguma coisa. E na 7ª vez, esse menino volta com a seguinte informação, olha, eu vi uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando ele dá essa notícia para Elias, Elias levanta e diz, pronto, era só o que eu precisava, volta para junto do rei e diz, eu disse a você que a chuva estava chegando, agora rei, pode ir embora, porque a chuva chegou. Observe, ele tinha visto uma nuvem, pequena do tamanho da mão de um homem. Ele volta para o rei com toda a ousadia, do jeito que Deus manda, e diz, agora pode voltar para sua casa, porque a chuva chegou. E adivinhem, meus irmãos, o que é que acontece? A chuva chega. E é muita chuva que chegou em Israel. Deus, como sempre, cumpriu a sua palavra. Se vocês deixassem e o tempo permitisse, eu ainda ia contar muito mais história de Elias. Elias tem muita história para contar. Elias no Monte Horebe, Elias e todas as confusões dele com Jezabel, ou do tempo em que Elias entrou em depressão, ou do tempo que Elias fez o seu sucessor Eliseu, mas não vai dar tempo de eu contar essas histórias. Eu estou animando os irmãos a lerem a Bíblia e ver o que mais Elias fez em Israel. Mas eu quero parar por aqui para tentar trazer alguma reflexão com vocês, algo que alimente o seu coração, a sua fé nessa manhã, a partir dessa história de Elias. Dom Paulo uma vez nos disse que se um pregador vai escolher um texto para pregar, é bom que ele escolha um texto bom. Porque se ele pregar muito mal e o que ele disser não valer de nada, pelo menos fica o texto, que é a palavra de Deus, que é muito importante. Eu acho que eu fiz essa escolha hoje. Mas melhor do que o texto, eu não escolhi um texto bom para vocês. Eu escolhi uma história boa. E que história, essa história de Elias. Eu poderia refletir sobre fé, sobre coragem, sobre milagres, sobre que Deus cumpre as suas palavras. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu e você, nós vivemos num tempo, aqui no Brasil, de crise. Crise de integridade, crise econômica, crise política. Mas, irmãos, saibam que Elias, no tempo dele, viveu uma crise igual ou talvez pior do que nós estamos vivendo. E Deus, na época de Elias, na sua crise, não levantou um partido político, não levantou uma denominação religiosa, não levantou um exército. Deus levantou um homem. E um homem vindo do nada, de uma cidade completamente insignificante que ninguém sabe de onde é. Elias o Tesbita.
E esse camarada, ele começa o ministério dele no palácio real, junto do rei. Mas passa os próximos 3 anos no anonimato completo. Fugido, escondido e sofrendo. Um tempo de sofrimento e um tempo de treinamento, sem dúvida. Elias sofreu com o riacho seco, com pouca provisão, sofreu com a morte do filho da viúva, mais tarde sofreu com depressão, e não é diferente de Elias as nossas vidas, porque nós sofremos também. Mas vocês viram a confiança que ele tinha em Deus? Vocês viram a fé que ele tinha? Vocês viram como Deus proveu tudo para Elias? É preciso, meus irmãos, estarmos confiantes em Deus, mesmo em meio a uma provação, mesmo em meio a uma seca, mesmo em meio ao deserto ou ao sofrimento. Aliás, eu quero que isso fique bem claro hoje de manhã. O sofrimento, muitas vezes, é a razão para a nossa satisfação em Deus, para que a gente busque a Deus e seja cheio de Deus. Deixa eu repetir de outra forma. O sofrimento não deve ameaçar a nossa fé. Essa semana, quinta-feira agora, eu recebi uma irmã daqui da igreja para conversar no gabinete, e ela estava sofrendo muito, ela está sofrendo muito por muitas razões. Coisas que ela pode controlar e coisas que ela não pode controlar. E no meio da sua dor, no meio do sofrimento, eu ouvi ela dizer para mim: Ivanzinho, Deus me abandonou, eu não consigo orar, eu não acho que Ele me ouve. E eu disse a ela: minha irmã, você pode sofrer, você pode chorar, mas isso não significa dizer que Deus lhe abandonou. Você pode receber de Deus consolo, você pode receber de Deus força, você pode aproveitar o seu sofrimento e o seu choro para que isso regue a sua fé. E ela ficou olhando para mim meio que sem compreender, naturalmente não dá para compreender, e nós oramos e eu disse a ela: isso não vem naturalmente, isso é sobrenatural. Consolo, cuidado, presença de Deus, mesmo quando sofremos, mesmo quando não vemos nada de esperança ou nada de solução para o que está acontecendo. E sabe o que acontece, meus irmãos? É que na nossa cultura, eu e você, todos nós que estamos aqui, estamos imersos numa cultura hedonista, consumista, aonde ter um desconforto, um problema, uma dificuldade, um sofrimento qualquer, é algo que a gente não consegue suportar. Nós não somos tratados e criados para isso. Muito menos quando é consequência de pecados nossos, a gente não admite sofrer. Nós queremos sempre alguma solução mágica para poder resolver o nosso sofrimento, o nosso problema. A gente não consegue lidar com isso, não consegue aprender com isso. A gente quer gratificação imediata, prazer passageiro. Mas, irmãos, a nossa satisfação só pode vir em Deus. E nós precisamos aprender a viver a nossa fé, mesmo no meio do deserto ou do sofrimento. E alguém pode estar aí dizendo, sobretudo um visitante, alguém que fez o cursilho esse último fim de semana, pode dizer: mas pastor, eu já não estou bem, eu já estou sofrendo, eu já estou triste, e o senhor sobe aí nesse púlpito para falar de sofrimento? Mas, meus irmãos, se eu me calar, se eu continuar dizendo a você que você deve buscar a sua satisfação na família, por melhor que a família seja, por mais de Deus que seja a família, se eu disser que a sua satisfação vem de um casamento ajustado, de filhos ajustados, se eu disser que a sua satisfação vem da segurança de um bom emprego, ou de condições de ter lazer, se eu disser que a sua satisfação vai vir quando você tiver uma vida sexual do jeito que você quer, se eu disser que a sua satisfação vai vir através do dinheiro, ou da comida, ou do poder, a pergunta que eu me faço como pastor é: eu estou preparando a igreja para quando isso faltar? E quando o dinheiro faltar, e quando o emprego faltar, e quando os sonhos faltarem, e quando a família desmoronar, e quando os filhos fizerem algo que não lhe agradam, e quando o seu casamento tiver com problema, você está preparado para viver isso?
Irmãos, sofrimento faz parte da vida. É tão distante de nós o texto bíblico de Tiago, mas a gente precisa coadunar a nossa vida ao texto bíblico. Eu quero ler para vocês o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, presta bem atenção. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você notou o propósito do sofrimento no texto de Tiago? A provação produz em nós perseverança com um propósito. Qual é o propósito? Para que nós sejamos maduros e íntegros. Ah, como vocês gostariam e como eu receberia abraços na porta e tapinha nas costas se eu pregasse aqui dizendo assim, Deus vai lhe dar o seu emprego, Deus vai resolver a sua família, Deus vai acabar com o seu sofrimento agora, Deus vai fazer, e vocês iam todos gritar aleluia, todos não, mas os pentecostais como eu iriam. Glória a Deus eu ia ouvir em algum lugar, porque isso é o que a gente quer ouvir. Mas Deus está dizendo que o sofrimento produz em nós perseverança, e isso tem ação completa para que nós sejamos maduros e íntegros. E o meu sonho e a minha oração nessa manhã é uma igreja madura e íntegra. Tende por motivo de grande alegria passar por provações. E eu estou agora aqui pensando nesses irmãos que estão nos visitando, ou nesses irmãos que estão começando a jornada hoje, começando nos últimos cursilhos, devem estar pensando, esse pastor é doido, eu não vou ter alegria nunca, passar por provação, por sofrimento, eu vou ficar feito um leso sorrindo, enquanto os problemas estão me consumindo. Não, meus irmãos, ter alegria ao passar pela provação. Durante a provação, você não vai ficar feito um leso sorrindo. Durante a provação, você chora. Durante a provação, você sofre. Durante a provação você se aperreia. O motivo de grande alegria é passar por essas provações, mantendo a fé. Quando o menino da viúva morreu, Elias ficou triste. Elias se aperreou, no bom nordestino. E Elias foi orar para Deus e dizer, Deus, o Senhor me traz aqui, bota com essa viúva para me alimentar, e esse menino morre. Elias não estava sorrindo por passar por uma provação dessa. Mas Elias sabia a quem buscar durante uma provação dessa. E Deus fez o que fez. Crente sofre. O nosso mestre, Jesus Cristo, sofreu, chorou. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque no mundo a gente vai ter aflições, mas Deus venceu o mundo através de Cristo. Só quem sofre, preste atenção nisso, só quem sofre pode aprender a consolar outro alguém que está sofrendo. Há um pastor que eu gosto muito de São Paulo, chamado Ernest Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca. E há um sermão dele na internet, pregado há muito tempo atrás. O nome desse sermão é Coração Quebrantado. Se os irmãos tiverem curiosidade de colocar no YouTube para assistir, é um dos sermões preferidos. Eu já assisti esse sermão mais de 10 vezes. E Ed René, nesse sermão, diz o seguinte: há 2 tipos de pessoas no mundo que podem ser solidárias com o outro. 2 tipos. O primeiro tipo é aquele irmão que sofre. Quem sofre é solidário com alguém. E o segundo tipo é o irmão que está cheio do Espírito Santo. E aí ele arremata dizendo, mas eu desconfio que aquele irmão que está cheio do Espírito Santo está porque sofre. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu e você sofremos e sabemos a quem buscamos no nosso sofrimento, nós temos a consolação do Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele nos enche. Amém? Eu vou caminhando para o fim dessa mensagem, falar para vocês que estão sofrendo hoje, para vocês que estão aí com lágrimas nos olhos. A mensagem de Deus para vocês hoje é clara. Deus está com você, mesmo você no sofrimento. Ele não abandonou você. Ele ama você. O seu riacho secou? Foi a sua família? Foi o seu casamento? Ou acabou a farinha e o azeite do teu pote?
O problema foi no teu negócio? Ou no teu emprego? Ou o teu filho morreu? A doença bateu na tua porta? Tem consolo para você. Deus vai dar um jeito de trazer para você o que você precisa. Note que eu não disse Deus vai dar um jeito de trazer o que você quer. Mas Deus vai dar um jeito de trazer o que você precisa. Tem provisão para você. Deus vai prover e vai multiplicar o que você tem nas suas mãos. Tem cura de Deus para você hoje aqui nesse lugar. A unção nesse altar, como águas cristalinas, diz a canção. Agora, para você que não está sofrendo, para você que veio aqui cheio de ação de graças, que está feliz, que está contente, a mensagem para você também é clara. Se prepare com maturidade. Saiba que quando esse dia do sofrimento chegar, ele vai gerar você em perseverança, se você souber a quem buscar. Nós todos seremos uma geração nessa igreja mais saudável, se a gente souber crer no tempo da provação. Você ouviu eu contar aqui as aventuras de Elias? Você está me ouvindo falar aqui de sofrimento e provações? E é muito possível de alguém estar aqui nesse culto hoje dizendo assim: mas essa fé, essa coragem, isso não é coisa para mim. Isso é coisa para o pastor. Isso é coisa para os bispos, para o reitor do concílio. Isso é coisa para o Papa Francisco. Isso é coisa para os grandes heróis da fé. Tu está contando a história de Elias aí, Ivanzinho, mas essa fé, essa coragem, esse poder para orar e vir um fogo do céu e consumir o altar, isso não é coisa para gente normal, não. Isso é coisa para o profeta de Deus, isso é coisa para os tempos da Bíblia. Você pode pensar. Mas deixa eu ler para vocês um versículo só. Prometo que é o último. O mesmo livro de Tiago, que diz que é para a gente ter alegria no passar pelas provações, diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 17. Presta bem atenção. Tiago diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago está dizendo, texto inspirado no Novo Testamento, que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você, sujeito às mesmas paixões que eu e você. O mesmo Espírito Santo que habitava em Elias, habita em mim e habita em você. A mesma obra que Deus fez através de Elias, Ele pode fazer através de mim e através de você. Agora, quem é que aqui nessa catedral consegue ter tanta fé no meio da prova? Quem é que aqui nessa catedral consegue ter tamanha maturidade para sentir alegria no passar pelas provações? Eu não consigo. Não tenho a coragem de Elias. Elias profetizou para o rei mais de uma vez. Se o Espírito Santo mandasse eu profetizar contra Geraldo Júlio na prefeitura, eu ia chiar e corria e não ia. Avalie na frente de um rei. Eu não tenho a fé de Elias. Eu sou frouxo. Se Deus mandasse eu viver dividindo quase nada com uma viúva, eu fugiria também. Não sei se eu ficava lá, não. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo arremata esse texto dizendo assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, eu não preciso ter a coragem de Elias. Eu não preciso ter a fé de Elias, que eu não tenho. Porque eu tenho morando dentro de mim, habitando dentro de mim, e você tem dentro de você Jesus Cristo, completamente suficiente. Esse Jesus que habita dentro de mim é cheio de coragem. Esse Jesus que habita dentro de mim e dentro de você é cheio de fé. Jesus fez tudo na cruz do Calvário. Ele faz tudo por mim e por você. Basta que nós creamos nele. E Ele fará tudo por você. Como diz a música, moverá céus e terra com o seu poder. E o impossível há de acontecer. Vitória e honra Ele trará sobre você. Meus irmãos, não em você, não em mim, não em Adão e na nossa natureza pecadora, mas vá dormir hoje, ou vá para casa hoje, sabendo que nele, em Cristo, é possível sim pensar em coragem, em fé, em ousadia, seja o que você estiver atravessando. Nele é possível
ver sorriso no meio do sofrimento. Nele é possível ver amadurecimento, deixando para trás as coisas do passado quando passamos pelo deserto. Nele eu consigo me ver forte, cheio de fé, cheio de coragem, e eu consigo ver vocês todos assim também, em Cristo Jesus. Que isso seja profético na sua vida. Que você saia daqui fortalecido e encorajado, cheio de Cristo dentro de você, em nome de Jesus. Amém e amém. Curva a tua cabeça. Mesmo quando eu chorar, Senhor, as minhas palavras, as minhas orações diante de Ti serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. No meio da minha tristeza ou do meu deserto, Senhor, eu sei que devo me achegar a Ti, aos pés da cruz. Eu sei que tenho em Ti consolo. Eu sei que eu tenho em Ti abrigo. Apesar dos meus pecados e das minhas falhas. Eu quero Te pedir, Pai, que nessa manhã, aqui nessa catedral, todos esses irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, em qualquer tempo, eu quero Te pedir que o Teu Espírito Santo nos transforme, nos abençoe de maneira tal que nós saibamos Te buscar, que nós tenhamos direção para Te procurar e para encontrar no Senhor consolo, para encontrar no Senhor coragem, encontrar no Senhor fé, força para atravessar todas as fases da vida, as boas e as ruins. Eu oro pedindo que o Senhor traga para cada irmão e cada irmã perseverança e maturidade. Eu oro para que o Senhor traga para cada irmão e cada irmã aqui amadurecimento. Faz, Senhor, um milagre em nós. Nada que nós consigamos fazer por nós mesmos, mas algo que vem do Senhor. Consola quem está precisando de consolo, Senhor. Encoraja quem está precisando de encorajamento. Vai agora e toca cada irmão e cada irmã que tem chorado diante de Ti, que tem trazido diante de Ti suas súplicas. Eu quero Te pedir que o Senhor faça como o Senhor fez com Elias. Vem consumir o fogo nesse altar que fazemos para Ti hoje de manhã. E mostra para cada um que está aqui que o Senhor é Deus. Mostra para cada um que está aqui que o Senhor ouve as orações. Que isso aqui não é brincadeira, não é tradição. Que o Senhor está aqui presente e ouve as nossas orações. E pode consumir o nosso sacrifício. Em nome de Jesus. Amém.